Imagine que você está voltando de boas do colégio quando vê uma garota 10/10 no meio da chuva. Então você, como um bom rapaz, decide dar abrigo a essa garota até que a chuva passe. Só que de repente essa garota diz que estava procurando por você e que na verdade ela é uma Shinigami. E pra deixar tudo mais estranho, ela diz que veio de outro mundo e quer que você seja a fonte de energia dela. Como será que você lidaria com tudo isso, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime de hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime que eu gosto muito, chamado Dakara Bokuwa. E pode ficar tranquilo que se você não entendeu o que eu disse, eu vou deixar o nome aqui nos comentários fixados pra você, demorou? O anime se inicia com o jovem Ryozuki conversando com sua mãe sobre o trabalho em uma videochamada até que sua amiga Mina acaba chegando em sua casa. E sendo assim, os dois vão juntos até o colégio, e dentro do colégio eles percebem que o Ryozuki tem fama ali de ser um cara bem espertinho quando se trata de garotas. E eu sei que isso pode ser engraçado, mas eu tô falando aqui de um nível bem grave, as pessoas até evitam conversar com ele na escola. Enfim, após chegar no colégio e se despedir de Mina, o Ryozuki sai do colégio e segue o seu caminho em meio à chuva. E durante a sua caminhada ele encontra no meio da rua uma garota de cabelos vermelhos que está parada no meio da chuva. E ele, preocupado com ela, convida a garota para sua casa para que ela possa se proteger da chuva pelo menos. E ok, ele foi super educado, mas logo que eles chegam na casa do Ryozuki, a garota ruiva começa a falar um monte de coisa e diz ter todas as informações sobre a vida dele. E pra deixar tudo mais estranho, ela diz que estava procurando por ele justamente. De repente ela coloca uma pulseira no braço do Ryozuki e analisa que ele tinha 12.000 de poder com essa pulseira. Ela considera ele fraco, mas não se importa com isso. Em seguida, a garota misteriosa encosta sua cabeça no peito de Ryozuki e logo em seguida perfura uma espada no centro do peito dele. Pois é, desse jeitinho, com a naturalidade que você acabou de ouvir. E naturalmente, depois disso, o Ryozuki desmaiou e ele acabou acordando depois de um tempo de uma maneira bem animada, vamos dizer. Isso porque, lembrem-se, ele é um cara bem espertinho quando se trata de 10/10 e ao tocar no braço da jovem garota, um brilho azul surgiu no peito do Ryozuki. Então, do nada, depois desse brilho surgir, ele acabou desmaiando no chão de exaustão. E a garota ficou ali assistindo tudo aquilo sem entender nada do que estava acontecendo. Enfim, no meio de toda essa confusão, a gente tem algumas explicações. A gente descobre que o nome da garota é Lizara e ela diz que colocou no peito do Ryozuki uma espada chamada Gran. E ela revelou que essa espada era capaz apenas de afetar a alma do sujeito. E após ele ter desmaiado, ela formou então um contrato com o Ryozuki. E ela diz que com esse contrato ela acabou juntando as almas deles temporariamente. Pois quando ela chegou ao mundo humano, a energia dela se esgotou bem rapidamente. E então, para conseguir permanecer nesse mundo, ela teve que usar a energia do Ryozuki. E bem, no meio de toda essa confusão generalizada, ela acaba também mostrando seus poderes de chamas pro Ryozuki finalmente. Na verdade, muito mais do que isso, ela acaba criando uma espécie de foice flamejante e quase acerta o Ryozuki sem querer. E bem, depois disso algo muito estranho acontece, uma criatura começa a se formar bem na frente deles. Então de repente Lizara ativa uma expansão de domínio e começa a lutar contra essa criatura utilizando sua foice. E só pra lembrar, tudo isso aqui estava acontecendo, toda essa batalha com a foice dentro da casa do Ryozuki. Ele acabou bem irritado com isso, mas não tinha jeito, a Lizara teve que continuar ali lutando por eles dois. E na verdade o Ryozuki percebeu que a Lizara estava perdendo aquela batalha, então ele começou a dar a ela toda a sua energia. Dessa forma ele permitiu que a Lizara utilizasse todo o seu potencial ali. E com isso ela conseguiu finalmente derrotar aquele monstro, mas acabou também destruindo completamente a casa do Ryozuki. Coitado, ele só queria ajudar uma 10/10 que estava tomando chuva e olha só a situação em que ele foi se meter. Mas enfim, ele nem teve muito tempo de sentir dor, porque depois disso a Lizara diz que ela possui a capacidade incrível de conseguir ver o tempo de vida das pessoas. E pra nossa surpresa, ela diz que o protagonista tem apenas 3 meses de vida. E o episódio 1 se encerra então com ela dizendo que esse destino não podia ser mudado, não importava o que ele tentasse fazer, aquele era o futuro do Ryozuki. E bem, no começo do segundo episódio tudo fica mais tranquilo porque a Lizara diz que existia uma forma de salvar o Ryozuki. E nesse momento ela revela que veio ao nosso mundo em busca de uma espécie especial que provavelmente poderia salvar a vida do Ryozuki. Então ela diz que irá salvá-lo se ele ajudá-lo a achar essa espécie. E bem, depois de ter lutado contra o monstro, depois disso a Lizara acaba esgotada e cai de cansaço no chão, dizendo que sua energia estava esgotada e que precisava descansar novamente. E o Ryozuki novamente dá sua energia para que ela pudesse se recuperar mais rápido. E depois de que ela volta com suas forças total, a Lizara restaura a casa do Ryozuki através de seus poderes, deixando a casa completamente nova e organizada assim como estava antes. Pois é, Ryozuki, parabéns, você conseguiu escapar do castigo. E então, no dia seguinte, Mina vai até a casa de Ryozuki novamente e é finalmente apresentada para Lizara. E a gente descobre que a Lizara também estava pretendendo ir até o colégio com eles, já que ela teria que viver como uma humana até conseguir encontrar uma forma de achar a espécie. E bem, quando eles chegam ao colégio, todos os meninos acabam se encantando com a beleza da Lizara e ela acaba se tornando rapidamente a menina mais popular de toda a escola. E pra falar a verdade, ela não gostou muito de ficar tão famosa ali na escola tão rápido, ela acabou cortando e até bateu um dos garotos que estava querendo
chamar a atenção dela. Então, com o término da aula, a Lizara vai até as escadas e se teleporta para a parte superior do prédio, e ao fazer isso, a Mina presencia ela utilizando seus poderes. E naturalmente, a Mina fica bastante confusa e impressionada com aquilo. Então surge um flashback de repente, onde vemos Lizara conversando com um tal de Kyuro, onde eles conversavam sobre uma espécie especial que tinha na Terra. Lembrando que ela está aqui na Terra justamente para encontrar essa espécie especial. E no final desse diálogo a gente vê que Kyuro dá o seu colar para Lizara e agora a cena corta e volta novamente para o presente. Então, depois de todas as aulas, a Lizara e o Ryosuke começam a conversar, dizendo que as espécies especiais normalmente são achadas dentro de pessoas. E ela revela que essas espécies estão dentro de pessoas que têm talentos especiais e que eles precisam encontrar essa fonte de energia. E ela precisa fazer tudo isso para um clã chamado Greenwald. Então, de repente, como se fosse muito natural, eles começaram a entrevistar os alunos para ver se algum deles possuía uma grande energia. Só que essa busca foi totalmente falha e não levou eles a lugar nenhum. Eles voltaram, na verdade, para a estaca zero sem nenhuma informação. Enquanto eles conversavam, uma forte luz roxa surge entre eles. E no meio de toda essa fonte de luz surge Kyuro, aquela pessoa que estava com a Lizara no flashback dela. E ela então se revela uma prima distante de Lizara, mas elas se consideravam de certa forma como irmãs. E enquanto os três estão ali conversando, de repente surge uma nova criatura e dessa vez quem vai combatê-la é Kyuro. E enquanto isso, a Lizara e o Ryosuke fugiram para tentar encontrar um dos alunos que faltava eles entrevistarem. E quando eles saem de cena, Kyuro então se aproxima da criatura e a acaricia, demonstrando ter sido apenas uma encenação para enganá-los. O que dava a entender como se de alguma forma a criatura estivesse ali por ordens da própria Kyuro. E logo a Lizara e o Ryosuke encontram o aluno que faltava e quando tocam nele veem que eles não têm nenhuma energia diferenciada. Ou seja, eles percebem que eles tinham caído numa armadilha de Kyuro. E então Lizara é imobilizada, mas Ryosuke consegue salvar a garota dando sua energia. E tudo podia ter dado bem errado, mas a batalha então se encerra com Kyuro escapando enquanto Lizara e Ryosuke decidem ir embora, já que não havia mais nada a fazer ali. E os dois pensavam que finalmente teriam paz, mas quando eles chegam em casa eles veem Mina, ela está ali esperando por eles e quer saber toda a verdade sobre Lizara. Então no dia seguinte no colégio, Mina diz que existem 8 estudantes com algumas habilidades um tanto quanto intrigantes e que elas poderiam estar ligadas a tal energia que a Lizara buscava. E a primeira dessas pessoas é uma garota chamada Mechiori, que possui a capacidade de determinar precisamente o tamanho do busto de outra garota. Sim, você ouviu exatamente certo, ela é especialista em balão 2D. E então quando eles encontram essa garota, eles a desafiam para fazer as medidas do corpo de Iridia. E o acordo feito foi que caso ela errasse a medida, então a Lizara apertaria sua mão. Só que assim, nada demais acabou acontecendo e durante a noite a gente vê que a Kyuro invadiu a casa de Mina. E ela controlou a mente dos pais dela e tentou inclusive controlar a sua mente. E utilizou ela para os seus próprios propósitos que ainda são desconhecidos nesse momento. Então no dia seguinte, Lizara e Ryosuke estão aguardando Mina. Eles estão numa estação de trem até que deparam com Mina e Kyuro juntas. E Kyuro diz então que agora se tornou uma das estudantes daquela academia que eles estavam indo. Ou seja, a inimiga agora estava na mesma escola do que eles. E ela também revela que formou um contrato com Mina e que agora elas estariam juntas até que esse contrato se encerrasse. Então ela não poderia sair do mundo dos humanos enquanto aquele contrato estivesse ativo. E o Ryosuke agora estava de frente analisando o corpo de Iridia, enquanto Mechiori estava logo atrás também observando para saber quem iria acertar as medidas dela. Então Iridia toca a mão de Mechiori, demonstrando que ela também possui um colar capaz de analisar o nível de energia. E nesse momento Lizara surge atrás dela e diz que a reconhece como uma Shinigami também. Então finalmente eles tinham encontrado alguém com energia espiritual diferenciada e assim Lizara expande o seu domínio. E assim começa um confronto entre aquelas garotas ali. E pra nossa surpresa, a Lizara perdeu esse confronto e estava inclusive prestes a ser atingida pelo poder de sua inimiga. Só que novamente o Ryosuke surgiu bem na hora e deu um poderoso escudo a ela. E com a energia do Ryosuke, a Lizara novamente conseguiu recuperar suas forças e derrotou Iridia. E bem, no outro dia poderia ficar tudo bem, só que a gente vê que a Iridia acaba se juntando ao mesmo colégio que Ryosuke e estuda na mesma sala do que ele. E novamente todos os alunos ficam encantados com a aluna nova. Então um tempo depois, Iridia se encontra com Lizara e Ryosuke. E ela revela também estar atrás da pessoa que porta a grande quantidade de energia. Aquela espécie especial que a Lizara tá falando desde o começo, pra resumir. Então a Iridia, após convencer Lizara, leva Ryosuke até o vestiário feminino, porque ela tem um objetivo obscuro para conseguir cumprir com ele. Então Lizara tenta ir atrás de Ryosuke, mas uma criatura surge bem do nada. E ela acaba criando uma expansão de domínio, prendendo a criatura junto a ela, Kyuro e Mina, enquanto Ryosuke foi até o vestiário. Então Lizara e Kyuro se unem para derrotar a criatura, enquanto Mina vai até o encontro de Ryosuke. E ali dentro do vestiário, Iridia está tentando conversar com Ryosuke para convencê-lo a romper a sua ligação com Lizara, para que ele então faça a ligação com ela. E você pode estar se perguntando o que ele ganharia com isso, mas na verdade ela fez uma proposta muito boa. Se ele topasse ser o parceiro dela, ele poderia fazer o que quisesse com ela a hora que ele quisesse. Eu sei que é uma proposta bastante chocante, mas foi o que aconteceu no anime, então é isso. Enquanto os dois estão ali de conversinha, Lizara segue lutando com muita dificuldade contra aquela criatura. Afinal de contas, sem o Ryosuke, ela não tinha energia o suficiente para se regenerar e conseguir enfrentar a criatura.
Até que finalmente Mina consegue chegar ao vestiário e avisa da criatura que está na parte superior do colégio. Então finalmente Ryozuki e Iridia param de papinho e vão juntos correndo até a criatura para ajudar Lizara. E chegando no local, Lizara consegue obter novamente uma incrível quantidade de energia ainda maior do que recebia através de Ryozuki. E a Iridia se juntou na batalha para destruir o mais rápido possível aquela criatura. E agora, com a energia restaurada com apenas um movimento de sua foice, a Lizara conseguiu derrotar a criatura. E também consegue desfazer a ilusão que a Iridia tinha colocado em seu próprio corpo, que era uma ilusão para parecer mais atraente e convencer o Ryozuki. Então agora estava tudo resolvido e eles voltaram à rotina comum na escola como se nada tivesse acontecido. E assim acaba o episódio 4 e também acaba o nosso recap. Se você gostou do anime e quer uma parte 2 do recap dele, deixa o seu like e comenta aqui pra mim. E se você não for inscrito, se inscreva para receber as melhores notificações sobre anime. E bem, por hoje é só, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!